Boa noite, esse é mais um QG Talk. Hoje nós estamos com a nossa convidada, Thaís Macedo. Prazer, Thaís, te receber aqui. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, melhor agora. Quer dizer, né? A gente tá gripada, de TPM, toda sem dormir, mas na presença do Senhor, né? Até a tristeza pula para fora de alegria. Então, a Amém. gente fica feliz só de estar dividindo e repartilhando, né? Compartilhando, na verdade, os momentos com o Senhor. Obrigada pelo Amém. convite. Quero mandar um beijo para todo o público, Por né? favor, fique à vontade. Dizer que é uma satisfação estar aqui hoje, né? Falando de alguma forma nas mídias, né? Eu que já estive na mídia, não nessa posição, mas poder estar falando sobre o reino é uma satisfação para mim. Então, um beijo para todos vocês, né? E saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Thaís, vou começar com uma pergunta que eu sempre começo com as minhas convidadas. Como foi o teu processo de conversão? Como tu conheceste Deus? Qual é a tua história? Meu processo de conversão, desde muito pequenininha, minha família é de base católica, eu era aquela pessoa que ia pro Círio e tudo mais, acompanhava a imagem, todo mundo se reunia na casa de uma tia, porque lá a procissão passava. E desde muito nova eu ia para os encontros, né, dentro do cristianismo católico, eu sempre fui muito engajada nessa questão espiritual. Adolescente eu já tinha uma célula católica, né, até me lembro o nome, era Nossa Senhora Rainha da Paz, Misericórdia, mas assim, enfim. Mas eu era uma líder já, né, pro reino, eu entendo que já existia um chamamento. E houve um certo tempo que eu comecei a questionar a igreja católica, não me servia mais, porque eu ia, pegava aquele papel, o padre lia, eu achava chato, monótono, depois eu comecei a dizer, por que o padre não casa, o padre não casa? E aí ele fica pegando os coroinhas, fica tendo incesto na igreja, eu comecei a me questionar um monte de coisa, porque eu sou essa pessoa questionadora. E aí eu falei, não quero mais estar aqui, Deus não pode ser só mais isso, tem que ter mais de Deus por aí. Aí eu passei por uma transição. Essa transição aconteceu quando meu pai fez uma cirurgia de coração e quando eu decidi terminar o relacionamento de 3 anos e meio, que ele só queria sair, festa, beber, e eu já estava renunciando a tudo isso. Né? Nessa época eu tinha uns 30 anos, mais ou menos, e a idade que Jesus mais ou menos começou seu ministério foi mais ou menos a idade que eu vim para Jesus. Então, as coisas foram acontecendo, consciência veio a mim, né? E eu já não queria mais beber, já não queria mais fumar, ele bebia e fumava, eu já não queria mais estar em festa, ele queria estar em festa, eu já estava cansada, enjoada. O Senhor ele foi me namorando, me atraindo. E ali dentro, eu fui pro programa do Big Brother Brasil, para quem não sabe, eu sei que tu vai me perguntar lá na frente, eu já vou dizer. Mas eu tive algumas experiências, né? Dentro do hotel eu tinha a Bíblia, no confinamento do hotel, no pré-confinamento, né? O Novo Testamento. E aí eu levei um livro para casa, Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Eu achava que eu estava levando um livro de psicologia, mas eu estava falando um livro sobre Jesus. E dentro da casa eu passei uma experiência com Deus, eu pedi uma oração para Deus me tirar numa determinada semana, e Deus me tirou na semana que eu pedi, foi a semana que eu fui pro paredão. E realmente eu fui eliminada. E quando eu saí, esse mundo de fama, droga, prostituição, tudo isso, né, homossexualismo, homens casados, foi algo que me cercou e Deus sempre me guardou. Esposa nua, de todas essas coisas. E aí quando meu pai foi fazer essa cirurgia, esse meu namoradinho, que tava me dando problema, quis me levar para uma boate no dia que meu pai tava pra UTI. Ali eu decidi terminar essa relação. E eu tava num momento muito turbulento, eu comecei a frequentar uma religião chamada messiânica, que tinha uma oração divina, da luz divina. Mas também não fazia muito sentido pra mim. Eu gostava, fui, até limpei privada ali de banheiro pra mim evoluir, não sei o que e tudo mais. Foi legal, conheci muita gente legal que eu guardo até hoje, que eu conheço, que eu falo, mas assim, não, eu dizia, água falta uma peça do quebra-cabeça. Então eu fui visitar uma tia minha, católica, irmã da minha mãe, e ela disse, eu já sei qual é. Eu falei pra ela, falta uma peça. Falava de ancestrais, de não sei o que eu tô pagando karma de não sei quem, de anterior, e eu não compactuava muito com isso, também tava questionando ali, não tava gostando tanto mais. E ela falou, Jesus não é o centro dessa religião. E realmente a pessoa que era o centro era um oriental, uma religião oriental chamada Meishu Sama. E aí a gente faz uma oração chamada Amatsu Norito, toda em japonês, que eu falei, mas eu não sei nem o que eu tô orando. Realmente, quando ela falou aquilo, a peça se encaixou. Sim. E eu tinha recebido um convite para ir para uma célula. Um convite meio ousado na época, porque eles queriam uma empresa chamada Silvio Saito, o dono ali me chamou para participar de um evento deles. E ele falou assim, a minha esposa tá na sala de trás. Eu tô de uma bebezinha que tá ali dentro do cercadinho. E era um concurso de beleza, eu precisava de maiô e eu disse que de maiô eu não ia, nem nada, eu preferia ser júri. E aí ele falou, se não fosse Jesus, eu já tava te beijando dando em cima de ti aqui, sobre a frente da minha mulher, mas como
eu tive um encontro com ele na minha vida, hoje eu posso te respeitar. E aí ele me fez um convite para a célula, que calhou no tempo que meu pai estava passando esse tempo aí lá em São Paulo, que foi fazer uma cirurgia cardíaca. E meu pai literalmente ressuscitou. Nossa, que bênção. Por 3 vezes o coração dele não batia de volta quando devolveram ao corpo. Nós não sabíamos disso, mas eu tive muita agonia. Quando ele estava lá, eu sofri muito. E nesse tempo eu terminei essa relação, porque ele estava na UTI, esse namorado me levou pra boate. Eu estava terminado de um relacionamento com meu pai, né, se recuperando, e numa outra cidade que eu não podia estar. E eu aceitei o convite para ir pra célula, ali. E ali no primeiro dia tinha um homem chamado Júlio Barbagelato, tem um testemunho dele na internet, é muito forte. Ele já foi pra glória, o Senhor recolheu. E muitas das coisas que o Júlio falava, eu via meu pai ali. Eu comecei a chorar igual bebê, copiosamente naquela célula. Muito forte, foi muito forte, meu espírito se quebrantou. E ali ele fez o apelo, e no primeiro dia eu aceitei a Jesus. Depois de 1 mês e meio eu comecei a frequentar a igreja, já pedi para ser batizada, já fui trabalhando em encontro, já fui levantada líder de célula, e aí começou todo o processo. E foi assim que eu conheci a Jesus. Nossa, foi que muito bacana, rápido. que bacana. Interessante, achei interessante o fato de tu ter passado por outras religiões antes Sim. de vir aqui, Encontrando um caminho, tentando encontrar o que fizesse sentido, porque eu achava assim, não, Jesus não pode ser tão distante, Deus não pode, tem que ter algo mais real, mais forte, eu quero sentir mais, eu quero um calor, eu quero ver, eu quero que seja mais palpável. Eu sempre tive essa agoniação. Eu nem sabia que existia batismo no Espírito Santo naquela época, eu não sabia nem o que era isso, mas eu sabia que tinha mais de Deus. Então, nessa busca por mais de Deus, e num tempo de sofrimento, eu acabei chegando na célula. Eu louvo a Deus pelas células, eu louvo a Deus pela visão da Igreja Quadrangular, porque milhares e milhares de vidas são ganhas e impactadas. Porque talvez se uma pessoa tivesse me feito um convite direto para a igreja, eu não teria ido, porque eu era perseguidora de crente. Eu dizia, ela vem. A mulher do cabelão, que não raspa o braço, não se depila, deve ser toda fedorenta, entendeu? Não lava o cabelo, bater na porta dos outros, encher o saco. Então eu achava, eu tinha a imagem daquela pessoa assembleiana bem raiz, assim. Sim. Só pode ser crente se tem o cabelo no joelho, se não usa brinco e aquele cabelo não deve ser lavado, por isso que enrola no coque. A minha impressão era essa. De que era alguém chato que ficava batendo na tua porta, incomodando, para te empurrar algo que tu não queres receber. Né? Então, e eu fui para uma igreja, a Quadrangular é uma igreja muito jovem, né? Uma igreja muito nova, uma igreja muito renovada. Então o ambiente era totalmente diferente na Quadrangular. Então quando eu entrei ali naquela célula, eu vi as famílias diferentes, alegres, mas os casamentos, o povo casado dando certo. Eu vi algo diferente, eu senti uma atmosfera na célula diferente. E depois de 1 mês a 1 mês e meio, não sei precisar exatamente, eu fui visitar. E quando eu fui visitar a igreja no primeiro dia, que eu desci a escada, a minha igreja era uma portinha assim, que o pastor dizia que era a porta do céu, que tem que ser bem estreita. Tu achava que era uma igreja pequena de fora, mas quando tu descia a escadaria, tinha um tapete vermelho, era uma imensidão. E quando eu cheguei, já tinha iniciado o louvor, e Deus falou comigo no louvor. No primeiro pisada que eu dei na igreja, Deus já me carregou no colo, já disse, filha minha, eu tô te embalando, eu tô te curando, já comecei a chorar, já desci a escada chorando. As minhas primeiras experiências com Deus foram só choro. Deus me curando, Deus lavando a minha alma, Deus me pondo no colo, dando o amor dele de pai que é perfeito, me lavando. E assim foi, e assim é até hoje. Eu choro até hoje, eu me emociono até hoje, eu ouço um louvor, já tô chorando, não consigo resistir. E aí eu entendi que esse Deus realmente é de perto e que essa presença ela é real. Sim. E a gente conhece, né? E quando a gente conhece, a gente não quer mais deixar de viver a presença. Sim, eu digo que eu sou muito difícil de chorar. Mas quando a gente tá na presença de Deus, não tem como. É inevitável, é inevitável. Ele toca num lugar que só Ele. Só Ele alcança. Só Ele alcança. E Thaís, o que me chamou muita atenção foi o fato de tu falares do estereótipo da mulher crente. Eu já tive aqui outras pessoas, outras convidadas, uma em especial que trabalha com moda para evangélicas. E a gente debateu muito esse assunto de... Existe todo o estereótipo, existe todo um rótulo por trás da mulher crente, né? E quando a gente chega na igreja, principalmente nos dias atuais, que a gente está muito ligado no negócio de moda, internet, Instagram e tudo mais, quando a gente chega na igreja, a gente vê um perfil totalmente diferente do rótulo. Queria que tu me falasse um pouquinho de como tu te sentes hoje, sendo uma mulher evangélica,
tá linda, teu vestido tá lindo, teu cabelo tá perfeita. Tô fora do rótulo, né? Totalmente, todos nós estamos fora do rótulo. Cabelo pintado, curto, cadê Sim, um véu, enfim. brinco. Quando eu me converti, logo no começo, eu acho que a gente vai experimentando Deus. Logo no começo a gente não conhece. Então eu fui muito fariseu, assim. Eu fui muito hipócrita, talvez, ou talvez muito... Eu fui muito religiosa. Sim. Eu tinha medo de Deus. Se eu fizer isso, Deus pode fazer isso comigo. É como se Deus fosse alguém que fosse me encurralar. Eu lia a Bíblia e me dava medo. Descia um temor, mas me dava um medo. Eu não sabia equilibrar isso muito bem. Então eu achava que eu tinha que estar, não podia ter um pecadinho, nada fora da regra. Tinha que ser exatamente como estava a Bíblia. E isso gerava culpa, autoacusação. Eu não era leve, não era uma pessoa leve, era uma pessoa pesada. Então, e com o tempo, eu acho que quando você se converte... Acontece isso com muitas pessoas, porque você não entende, você está perdido, é tudo novo, você vai conhecer esse novo mundo. Com o tempo, Deus ele vai moldando. Ainda tem religiosidade para tirar dentro de mim, ainda tem várias coisas, várias obras para ele fazer, mas assim, nunca como era. Então eu achava que se eu tivesse um cabelo curto assim, a presença de Deus poderia se afastar, porque a evangélica tem que ter um cabelão. É o véu da mulher. É o véu da mulher. Então a proteção, quanto maior, mais protegida. Eu acho lindo. Eu adoraria ter um cabelo na bunda, mas, por exemplo, meu cabelo é ralo, igual o da Xuxa. Né? E quando ele cresce bem aqui, ele tá igual um rabinho de rato. Não dá, pra mim não dá. Sim. O máximo que eu posso fazer é colocar um mega. Mas, né, por exemplo, eu cortei meu cabelo agora, tem uns 3 dias, por quê? Porque eu tava caindo. Não foi porque eu queria estar na moda ou quebrar algum padrão ou chocar a sociedade. Então foi por forças das circunstâncias. Geralmente eu uso o cabelinho mais aqui, né? Aqui, assim, no começo do ombro. O cabelo curto ele rejuvenesce, né? Depois dos 40 a gente quer ser nova, mas não foi por isso realmente, eu uso geralmente por aqui. Mas eu acho assim, existe essa questão do padrão. Por exemplo, eu fiz um encontro que tinham muitas assembleianas. Eu fiz uma imersão de uma semana para pessoas que têm chamamento com Deus, líderes, pastores e líderes vocacionados. Chamado A Cabana, um projeto maravilhoso. Se você é da Quadrangular, faça a Cabana, me procure para se inscrever, porque mudou a minha vida, maravilhoso. Hoje faço parte desse ministério. Hashtag fica a dica. E aí, quando eu cheguei lá, eu sempre usei brinco, desde pequena. Eu tenho 2 furos, já tinha antes, tenho tatuagem e tudo mais. É um perfil diferente, né? A gente, não, porque eu tenho vontade hoje de tirar minhas tatuagens, se Deus quiser logo mais eu vou tirar. Eu quero ter a minha pele alva mais com a neve, mas isso é um tratar de Deus no Espírito contigo. Logo que eu vim para Jesus, eu fiz um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, quando eu saí de lá, disse assim, ainda no evento eu sou o Espírito. Eu ando de mão dada contigo, eu caminho contigo dia e noite. Para tu andar de mão dada comigo, que roupa tu tem que tirar fora do teu guarda-roupa? Mano, tu não tem noção. Sobrou 2 blusas de botão de trabalho, uma blusa de homem, assim, dessa que a gente fica em casa, meio masculina, t-shirt, né? E eu acho que umas calças jeans e só, fiquei sem roupa. Eu disse, Jesus, se tu tirou, tu vai dar. Então Jesus fez eu queimar todas as minhas lingeries, porque eu já tinha usado com homens anteriores, para poder entrar e viver a santidade, esperar em Deus, me santificar. Porque como eu poderia usar com o meu futuro marido algo que eu já tinha deitado com outros homens, por exemplo, não cabia. Então o Espírito me ministrou para jogar fora meus DVDs, né, de Sandy Júnior, as minhas idolatrias, era Sandy Júnior, Fábio Júnior, um monte de Júnior. Né? E aí Deus foi trabalhando. Eu tinha, por exemplo, eu tinha uma caixa de cartas e cartões de ex, porque eu fui bem namoradeira, tá, gente? Bastante namoradeira quando eu era nova, não minto, agora eu tô bem quietinha, esperando mesmo no Senhor, né, como tem que esperar. Mas naquele tempo, tudo que eles me davam eu guardava, fotos. Aí Deus disse assim, como é que vai entrar o noivo se tá cheio de homem aqui dentro da tua casa? Todo o teu passado tá aqui, pra entrar o novo, o velho tem que sair. Profundo. Então o Espírito ministrou e se me joga essa fora a caixa, eu ia queimando, lendo os cartões pela última vez e chorando as declarações de amor. Eu pegava os DVD da Sandy Júnior, né? Outono é sempre igual, né? As folhas caem, aí eu ia chorando e aí Fábio Júnior, senta aqui, né? Então eu ia chorando, porque eu era muito romântica, sempre fui, ainda sou. Então eu ouvia muito, por exemplo, Daniel, né? Roupa Nova. E aí eram os sacos pretos, assim, de lixo, aqueles grandes. Sim. Eu tirei uns 3, assim, de casa, tirando as roupas, tá? Isso só nessa parte da caixa que tava lá na despensa dos DVDs. Então o Senhor, ele foi lapidando. Essa questão do estereótipo, né?
Eu acho que isso é muito pessoal. O Espírito Santo, por exemplo, não me incomoda usar um brinquinho maior. Essa argolinha é um pouco maior do que talvez, como uma crente, eu vá ministrar, eu vá sair. Hoje eu uso brincos menores, joias e semi-joias menos espalhafatosas. Perdão, gente, estou muito gripada. Mas assim, eu acho que a gente precisa ser feminina. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não perder isso. Sim. Por quê? Essa questão, não usa brinco, não usa acessório, não usa não sei o quê. E aí a gente está vivendo um tempo muito difícil nessa questão de gêneros. Né? Por exemplo, eu fui confrontada, eu fui botar minha filha numa escola adventista e quando eu cheguei lá não podia brinco, não podia maquiagem, não podia cordão, não podia pulseira. Eu falei, então eu já posso passar ela para o nome masculino e registrar, porque assim, é um menino. Porque eu não vejo a mulher sem as coisas de mulher, sem as vaidades, a pulseirinha, o brinquinho, o anel, o cordão, né, uma travessinha, um acessório de cabelo. E se ela não pode fazer isso, não pode passar uma maquiagem, ela se iguala a um homem que fez a barba. E aí, a gente já está sofrendo toda a influência maligna das mídias, da nova ordem mundial, né, que está aí impondo tudo aí na internet e nas Netflixes da vida, influenciando essa juventude e essas crianças. E quando uma escola dita, né, evangélica, ainda impõe isso, eu falei, não, porque assim, o evangelho ele é graça e justiça, né? Não pode ser só graça, mas também não pode ser só justiça, tem que ser amor e lei. Então, a lei tem que ter? Tem, mas a graça também. Então, nada que pese muito para um lado é legal. Então, nada muito radical é legal. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre o amor e a justiça. Sim. Né? E isso é o evangelho. É esse ponto de equilíbrio que a gente precisa ir lapidando e tentando encontrar ao longo do caminho. Então, voltando, quando eu cheguei lá na cabana, isso já foi mais recente, deve ter 1 ou 2 anos, eu acho. Já estava na pandemia. Foi num carnaval, semana de carnaval, que eu fui fazer essa imersão. Era a maioria, tinham muitas pessoas da quadrangular, mas em sua maioria eram pessoas da Assembleia. E no meu mini círculo, vamos dizer assim, no meu grupo, né, de encontro, tinha, eu acho que a maioria as meninas eram assembleianas. Sim. Aí uma não usava brinco, não sei o que, aí começou essa questão do costume, foi levantado um dia no almoço, lá na roda, né, entre nós. Eu não uso brinco porque isso aqui... Eu falei, olha, gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Vamos pular essa parte dos costumes. Porque costumes são costumes. Cada um tem o seu. E a gente respeita. Eu acho que é importante respeitar, mas eu acho que a gente não pode perder a essência feminina. Sim. Né? A gente vive em novos tempos. A mídia tá aí impondo moda, impondo beleza, impondo estética. Como que eu, uma evangélica, vou andar sem um batom, sem o mínimo de maquiagem, sem o mínimo de vaidade essas jovens acabam se comparando com as meninas do mundo e quando os pais proíbem, elas se sentem feias, inferiores. Isso dá depressão, dá vontade de se matar, de automutilação, na adolescência principalmente, porque a gente se compara. Sim. E a gente vive no mundo, não tem como a gente ser um ET nessa terra, um estranho que foi colocado ali no ninho. A gente precisa entender que nós vivemos no mundo. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque o reino também se estabelece na terra, ainda que ela seja o mundo, parte dela, né? Então, quando eu vejo muito radicalismo, por exemplo, um dia desse eu tava no carro e tinha um pastor pregando, isso me marcou, tem mais de anos já, mas me marcou. Ele disse que as crentes que pintavam o cabelo e usavam cabelo curto eram prostitutas gospel. Ele usou o termo putas. Nossa. Isso é muito agressivo, isso não é um termo para estar na boca de um pastor apresentando um programa de rádio. Né? Eu me lembrei na mesma hora da Ana Paula Valadão e da Mariana Valadão, que né, nesse tempo todas as duas estavam de cabelo curto. Eu falei, imagina se elas são P, eu sou o quê? Né? Então, assim, que carrega uma unção extrema. Se a unção ou a salvação estivesse ligada ao comprimento do cabelo ou uma tinta, isso é pura religiosidade. Sim. E costume. Então, a gente precisa separar isso. A igreja precisa ter uma fé inteligente, isso é apregoado em vários lugares, mas as pessoas não vivem. Sim. Então a gente precisa ir se libertando disso com o tempo. Eu acho que a gente vai se convertendo ao longo da caminhada e Jesus ele vai lapidando essas coisas em nós. Por exemplo, quando eu me converti, eu não usava biquíni. Eu não conseguia. Era só maiô, a saída por cima. Depois de um tempo eu já flexibilizei e consegui usar. Eu ia com shortinho. Por que só maiô? Eu não vou pra praia de burca, não faz sentido. As pessoas vão te olhar e vão dizer, que garota estranha. A gente tem que ser normal para as pessoas lá de fora, para que a gente consiga atrair. Que pessoa esquisita, estranha, um crente. A gente não ganha ninguém pro reino assim. Né? Nós somos seres humanos, somos semelhantes, se vestem semelhantes.
Óbvio que a gente não vai trazer o comportamento do mundo e nem usar o que eles usam. Existem umas modas que eu nunca vou usar, óbvio. Umas modas que... A moda de hoje, ela é quase não é um monte de fio se trançando, né? Óbvio que eu nunca vou usar essa moda que vai expor meu corpo, que é pro meu marido que há de vir chegar e tá... Se tu estiver aí me assistindo, ora muito, porque a bênção é grande, é muita glória, ora um ano de joelho dobrado, querido. E depois tu vem me procurar, se Deus permitir, porque eu tô escondida no esconderijo do Altíssimo. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acredito que nessa questão da moda especificamente, dos costumes, a gente tem que ter sempre um equilíbrio meio termo. Sim. E bom senso, né? Hoje eu só tô usando maiô mesmo porque o meu corpo já não permite sair mais de biquíni. Eu já não consigo botar biquíni, eu já não me acho bem, já não me acho bonita. É a idade, a maternidade, é o respeito que eu tenho pela minha filha, é o que eu carrego. Eu sou uma ministra do evangelho, eu vou ser uma pastora logo mais. Então, né, sou uma missionária, então eu sou uma vitrine. Eu virei uma vitrine nas redes sociais e tudo mais, então o que eu carrego não me permite certas coisas. É uma questão do bom senso. Mas eu vou pra praia de burca? Não. Eu vou com esse vestido que eu tô? Não. Cada ambiente pede uma roupa. Isso pro mundo, isso pro gospel também. Imagina você chegar numa boate de short jeans. Não faz sentido. Você chegar nos 15 anos de camisola. Não faz sentido nenhum. Eu acho que cada ambiente pede que você se porte, tenha um comportamento de uma certa forma. No seu trabalho, né? No teu lazer, por exemplo, você tá ali você vai a Salinas ou a Mosqueiro, para quem é de Belém, para quem não conhece, né? São praias próximas. Poxa, eu vou ali, vou fazer um lanche, vou tomar um café, eu posso botar um short jeans, uma regata. Eu não preciso mostrar toda a minha barriga, não precisa ser um short que mostra a polpa do bumbum. Existem shorts maiorzinhos do meio da coxa para baixo. Hoje eu já não uso os curtinhos, porque eu andava semi-nua, né? Pra não dizer nua. O meu biquíni era isso aqui, ó. Era um triângulozinho desse tamanho, não cobria nada. Eu mandava fazer, costurar, eu era a própria pombagira. Eu mandava costurar pra mim, era só pra ter aquela marca mínima. Pra conquistar os homens eu não tenho problema nenhum de dizer isso, porque hoje eu não tenho nem marca mais. Eu já nem me exponho ao sol, já nem gosto de expor meu corpo realmente. E isso foi algo que o Espírito trabalhou em mim, como ele trabalha em você. Só que o trabalhar na Thaís é diferente do seu. Sim. E aí, às vezes, a igreja chega a minha igreja, a quadrangular é super liberal, não sei como é aqui, mas lá no Guamá, o pastor Lorival só puxa a minha orelha se eu chegar lá de Alcine, ele vai dizer, volta pra casa. Porque é a Thaís, todo mundo olha pra Thaís, a Thaís carrega um peso de ser uma ex-BBB, de ser uma missionária, de estar nos altares fazendo a obra, né? E todo mundo tem esse chamado. Então, da Thaís ele cobra, mas, por exemplo, tem as novas convertidas, né? As meninas chegam com vestido, só falta aparecer o bumbum. Decotes, justos que... Tem gente que diz, porque a calça marca o corpo. Tem vestido e saia que é muito pior. Justo que parece que a pessoa está espremida ali dentro. Então isso é muito relativo, né? Eu não julgo. Eu aprendi a amar como Jesus amou, eu não julgo. Tu pode chegar com um brinco no nariz, uma argola desse tamanho, o cabelo da cor que for. Já fui muito julgadora, hoje eu já... procuro amar mais do que julgar, mas sempre vai ter essa discussão. Sempre vai ter as pessoas mais tradicionais que vão defender certos costumes. Agora, qual é o nosso papel? Respeitar. Quando eu sou convidada para pregar numa assembleia que é raiz, eu pergunto, pastor, pode usar brinco? Não pode? Cordão? Por exemplo, eu sem brinco, eu me sinto nua. E para piorar, quando eu era pequena, eu tinha 2 irmãos que eram mais bênção. Eu usava uns brincos da Xuxa, assim, imenso. Na época, pé de coelho, esses patuais aí que a Xuxa usava e a gente já usava, porque era moda, eu nem sonhava em ser crente. E eles puxavam pra brincar. Então a minha orelha é rasgada, eu não gosto de expor, me sinto nua. É como se fosse a minha intimidade, assim, porque é um negocinho e um buraquinho. Eu me sinto como se eu estivesse realmente expondo a minha genitália. Eu me sinto nua, é uma coisa minha, o Espírito trabalha dessa forma em mim, então eu não gosto de ficar sem brinco. E agora de cabelo curto não dá nem pra cobrir. Quando o cabelo tava maior, eu ainda cobria. Quando eu vou na igreja, eu respeito. Eu acho que a gente tem que ter respeito a cada costume, né, a cada igreja. Se eu sou chamada para ministrar nesse lugar, isso é uma honra. Então eu vou me adequar àquele costume. Na quadrangular eu posso pregar tranquilamente de calça jeans, de macaquinho, de uma roupa mais justa. Ou não tão comprida até o pé ou até um pouco acima do joelho. Eu não tenho problemas. Mas tem igrejas que eu vou ter. Hoje eu prefiro aderir ao longo, as roupas mais soltas, menos justas, mas assim, tem lugar que é super tranquilo. Isso não me faz mais crente nem menos crente. Tem gente que anda com a roupa no pé e o pecado tá pulando pelas coisas e ninguém sabe.
Sim. Né? E tem gente que anda com uma roupa, de repente, até um pouco mais sensual, mas está certinho ali com Deus, isso não vai editar nada. Então, eu acho que o espírito, o trabalhar é individual aí, com cada um mesmo. Né? Hoje eu me sinto mais à vontade por ser mãe, né? Por ter mais de 40 anos, me cobrindo mais. Eu acho que eu nem tenho mais idade nem corpo para estar, nem que eu fosse a mais malhada de todas, eu acho que não me cabe certas coisas. Eu tenho um exemplo em casa, né, que vai se mirar em mim, eu vou ser espelho para ela em tudo. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu vestir, tudo que eu escutar, né, tudo que eu falar, ela vai repetir ali, né, porque criança é assim, ela repete. Então, essa questão da roupa, do costume, do estereótipo existe, né? As pessoas têm esse preconceito, quem vem de fora, de achar, assim como eu achava que a crente era assim. Eu acho que muitas pessoas que não são evangélicas, que nunca vieram numa igreja, vêm com essa coisa pré-concebida, essa imagem, e quando entram na igreja, eu já acho que muita coisa se quebra, ou não. Por isso que eu acho fantástico o trabalho de célula, porque na célula você tem a oportunidade de conhecer um ambiente que não é a igreja em si. É a igreja como corpo, como templo, como Cristo que habita em nós, mas não as paredes de um templo, né? E aí você convida para um lanche, você convida para um momento ali de compartilhar com alguns amigos, você não precisa dizer que é uma oração, e ali Jesus pega a pessoa, né? Do que tu dizer, era muito difícil talvez para mim chegar direto pro convite para a igreja. Talvez eu nunca fosse crente, se fosse assim, não sei, era propósito de Deus, né? Eu acho que ele ia fazer de qualquer jeito, mas assim, é uma estratégia da Quadrangular que eu acho fantástica, fora de série, é uma visão extraordinária de águia mesmo, de reino. Eu sou fruto e testemunho disso e concordo completamente. Lá tu vai com a roupa que tu quer, mais à vontade. Eu acho que eu fui de calça no primeiro dia. Eu nunca me senti julgada por isso. Sim. Eu também já participei da Quadrangular durante um tempo, essa Quadrangular aqui da Timbó, que é a matriz, né? Eu era da Refúgio e realmente foi a mesma coisa. Eu estava desviada na época e a célula foi o que me trouxe, me resgatou. Você é crente de raiz? Sim. De família, de pai, de mãe? Nasci em berço evangélico. Sempre tem esse testemunho, né? De fui ali no mundo visitado. Conheço, aí volta toda quebrada, né? Exatamente. Mas, assim, o que eu achei muito incrível, né, a igreja de vocês, porque traz essa visão muito semelhante à Quadrangular. Sim. Traz essa visão da juventude. Eu pude ver ali os jovens e como eles estavam vestidos e como eles se portam. Eu vejo a liberdade, porque o Espírito, ele te chama para a liberdade, não para uma prisão, não para uma cadeia. As pessoas quando me dizem, tu não pode beber, tu não pode fumar, tu não pode ir numa boate, tu não pode sambar, tu não pode... Não, eu não posso não quero. Sim. Eu posso tudo. A Bíblia me diz, né, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia me diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Poder eu posso. Eu não quero. Eu me sinto livre por escolher não estar em pecado. Eu me sinto livre por não escolher aquilo que agride o meu organismo. Isso para mim é liberdade. Uma droga que vai me matar, um cigarro que vai me matar, uma bebida que vai me matar. Isso é uma prisão. Só que eles não sabem. Nós é quem somos livres, mas eles deturpam. O Satanás, ele é sujo, ele reverte a história para querer dizer que eu que sou aprisionado. Eu conversei com um rapaz da Umbanda recentemente, né? E ele disse, nossa, tu é aprisionada, porque eu sou rico, porque eu sou aquilo, porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, é mesmo, né? Eu disse, legal. Eu disse, essa é a tua riqueza, é aí que tá o teu coração, né? E ele me pediu até uma oração, até me enganou, nem era oração. Mas assim, sabe o que o diabo falou pra ele? Que ele não ia com ele quando ele fosse me encontrar, porque eu tinha a luz, que ele não podia ir junto, que ele ia só. Falou dentro do táxi, ele disse isso na minha cara, pra tu ver como Satanás é saliente, né? E assim, eu disse pra ele, você é preso, eu sou livre, porque meu coração não tá nisso, né? E verdadeiramente eu tenho tudo que eu preciso. E se Deus me der mais, talvez eu possa me perder ou me desviar, e Deus conhece meu coração, então ele só dá até onde ele pode me segurar com ele. Você toma remédio controlado pra dormir. Você está me procurando porque você procurou ajuda psicológica, eu não preciso de psicólogo, eu tenho psicólogo dos psicólogos, é de graça, eu não pago sessão. Você não dorme, você é atormentado, você não dorme sem remédio, você tem problemas para se alimentar. Então quem é que é preso aqui? Eu ou você? Verdadeiramente. Porque é sobre isso, né? E depois eu descobri que ele era um estelionatário, que ele estava preso, que ele já tinha sido preso várias vezes, passou na televisão, no Fantástico. Meu Deus. Então quem é preso de fato e literalmente era ele, né? Então assim, e às vezes o crente, quando ele é confrontado, muitas vezes ele
fica acuado, ele recua, ele não quer falar, ele não quer rebater. Eu sempre rebato. Com amor, a palavra diz que a gente precisa exortar, mas eu nunca me calo. Porque eu acho que Deus deu pra gente um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito que avança e nunca recua. A palavra diz que ele não se agrada dos que recuam. Então eu entendo que eu tenho que ser uma pessoa, claro, com temperança, com equilíbrio, mas eu vou me posicionar sempre. Sim. Sempre. Não, eu sou essa pessoa. E eu procuro mostrar pra pessoa quem ele é e como eu sou. Eu viro um espelho pra ele. Quando ele se confronta, no final, no mínimo, ele vai sair dali pensando, mas ela falou aquilo naquilo, ela tem razão. Porque, veja bem, eu não menti pra ele. Eu falei, você me procurou porque você tá dependente de remédio. Quem tá preso no remédio, você ou eu? Em momento algum eu menti, em momento algum eu fraudulei alguma coisa. Eu fui sincera e honesta com ele. Mas eu fui amorosa. Eu recebi ele, eu ia fazer uma oração com ele quando ele me disse que ele era da macumba, eu nem sabia. Eu me dispus como reino a ir até lá, e quando ele falou pra mim também tudo bem, porque eu não tenho medo do diabo, ele que tem que ter medo de mim. Sim. Daí quando ele veio me afrontar, eu fui bem clara com ele. O Satanás, ele sempre traz o passado, essa coisa da história, porque ele não tem nada pra acusar no presente, então ele vai buscar. E aí tentou me comprar, me ofereceu Land Rover, viagem de jatinho, imagina, né? Um estelionatário. Então a gente tem que estar muito vigilante, em primeiro lugar, né? Porque tem os laços gigantescos aí pra você não cair. E também ele quis jogar o passado. Ele conhecia um cara que era um promoter e alguma coisa do tipo. E ele, eu conheço fulano falou que tu era 100 graus, né? Tu ia pras festas e tu subia na mesa e tu dançava e tu fazia isso. Eu disse, é mesmo, é. Satanás me disse que tem saudade de ti. Eu disse, vai continuar com saudade. Então, sem ofender. Então, tipo assim, ele disse que eu era 100 graus, né? Diz pra ele que eu sou 1000 graus agora com Jesus. Tem até um louvor, né? Tem até louvor que fala sobre isso. Então, assim, eu de uma forma descontraída, desse meu jeito que eu sou essa pessoa, rindo ali, fazendo uma piadinha, fazendo um trocadilho, eu mostrava pra ele que Satanás falava, eu rebatia, porque era a pessoa do cão por trás daquele rapaz. Aí ele falou, ele me disse que tu não sei o que em relação a homens do passado. Eu disse, vem cá, quem é esse cafetão mesmo? Porque nunca saiu comigo, não me conhece, não é do meu meio, não era da minha turma. Ele ouviu falar de mim, então com licença, porque não. Você não vai levantar o meu passado pra me acusar de nada. Então a gente tem que ser firme e saber quem a gente é. Porque se eu tivesse em pecado, ele ia apontar um defeito de agora, do presente. Quando a gente está na presença, ele não tem o que apontar, ele vai buscar lá atrás. Que essa estratégia dele, 1900 e bolinha, olha, Satanás cria outra que essa já nem cabe, muda aí, né? Não dá, mano. Muda aí, coloca aí outro podcast, que esse aí já tá velho demais, mano. Felizmente, ninguém cai mais nessa turma, não. E algumas pessoas, quando ele joga essa isca, se ofendem, eu sou muito tranquila, muito bem resolvida com o meu passado. Verdadeiramente, eu sei que Cristo jogou a minha história no mar do esquecimento. Eu também nunca fui assassina. Nunca fui nada que fosse. E se fosse também, Cristo tem poder para mudar. Lá na cruz, no último momento ali da crucificação, né? Ele pegou ali aquele, talvez um bandido ou qualquer coisa do tipo, um ladrão, e foi pro paraíso. Quem dirá eu, que não sou ladra, né? Então tá tudo certo. Meu passado não é tão pecador assim. Graças a Deus. Mas ele sempre vem afrontar, né? E ele vem, se possível, na porta da tua casa. Então a gente tem que se posicionar, não permitir. E como cristã, saber exortar, sem ofender o outro, tratando com carinho, com amor, de repente de uma forma leve, com uma brincadeira, numa piadinha, mas é importante você saber quem você é, qual é a tua identidade em Cristo, que você não é mais aquela pessoa, e não aceitar passivamente tudo só porque você é crente. Um tempo desse eu vivi uma história lá no prédio, tem uma moça que tem algum problema comigo, não sei qual é a treta dela, que eu não tenho problema com ninguém, nunca discuti com ninguém lá, ela briga sozinha. Umas 3 vezes eu chego, ela me dá umas respostas, digo, oi, boa noite, ela já tá cuspindo fogo pra mim. Meu Deus. Então ela já me deu umas 3 respostas tortas, e aí eu tenho uma colega cristã lá, eu falei, olha, avisa tua amiguinha, essa moça não é cristã, né, que me trata assim, que da próxima eu sou crente, mas eu não sou retardado. Na quarta-feira, Jeová vai descer com a ripa, porque a vara é para a costa do tolo. Então, assim, ser crente não é ser retardado, não é ser idiota, não é aceitar tudo calado, né? A gente vai até um certo limite. Eu acho que tem uma hora que as pessoas precisam ver Deus em nós, a gente precisa se posicionar. E desde aí que eu mandei esse recado, ela nunca mais me falou nenhuma coisa meio grossa. Eu acho que ela deu o recado e ela entendeu, porque
A gente muitas vezes é tido como leso ou como bobo da corte, aquele que aceita tudo, e não é isso que Deus quer. Sim. Né? Deus levantou um povo, a palavra diz que nós somos o exército de Deus, como soldados, marchando. E eu não vejo um soldado que, tipo, aceita tudo, a pessoa te deu um tapa, tu vai ficar lá olhando pra cara dela, apesar da gente ter que dar outra face, isso é figurativo. Mas, assim, de verdade, a gente precisa entender que esse lugar não é meu. Não me cabe ser babaca pra ninguém, otário de ninguém. Me cabe revelar a luz, entender que entre luz e treva não haverá comunhão, mas me posicionar. Óbvio que quando tu entra no lugar, tu é luz, tá escuro, a pessoa tá na treva. Né? Se tu estiver dormindo à noite, alguém entrar no quarto e acender a luz, quando a luz abre, que tu tá dormindo, não dói no teu olho, não sente dor. É a mesma coisa que acontece com as pessoas. Tu entra resplandecendo Jesus, um resplendor, um sol brilhante. A pessoa tá na treva. A tua luz verdadeiramente dói no olho do outro, incomoda. É sobre isso. Então a gente precisa entender que sempre vai haver essa dualidade, que as pessoas que não estão na luz vão se incomodar com a tua luz, porque dói, ofusca. Né? E quem carrega Jesus brilha, não adianta dizer que não. Tu pode estar gripada, de TPM, onde tu chegar, tu é diferente. Sim. Deus, ele te destaca naquele lugar. Não importa se tu é uma idosa, se tu tem 80 anos, a luz é diferente. A gente carrega essa luz. É como se tivesse um candeeiro aceso aqui na nossa cabeça o tempo inteiro. E ele vai resplandecendo mesmo. Parece, não tem gente que diz, tira a melancia da cabeça. Pois é, a gente tem o candelabro aqui. E quem não tem vai se incomodar porque tá na treva. A gente precisa amar, respeitar, entender que de alguma forma eu preciso semear o evangelho ali. Nem que seja repreendendo com amor, chamando a atenção, mas jogando uma semente que de alguma forma germine. E quando a gente se cala, a gente não oferece semente nenhuma e não tem fruto sem semente. Né? Então é sobre isso. E Thaís, falando agora um pouquinho sobre Big Brother. Eu estava lendo algumas matérias sobre você e uma me chamou muita atenção que Misericórdia. o teu Big Brother foi antes de tu te converter. Bem antes. A ser evangélica. Uns 5 anos antes. Eu li, me corrija se eu estiver errada, eu li alguma matéria, acho que foi uma do Liberal, que disse que tu, dentro da casa, já falava de Jesus para as pessoas. Já. Inclusive, tu iniciaste essa conversa dizendo que tu pediste uma experiência com Deus para ser eliminada uma determinada semana e tu tiveste a confirmação. Exatamente. Como foi, me explica um pouco como é essa questão antes de ser evangélica, né? Deus já te rondava, o Espírito Santo já estava... Quando Deus tem um chamado com você, telespectador, público que está aí, não adianta fugir. Ele vai te pegar em algum momento. Se não te pegar pelo amor, vai te pegar pela dor. Nem que ele te ponha num leito para você dizer sim para ele. Ele faz porque ele é Deus, é como ele quer e nem murmura, que a melhor opção para tua vida é caminhar com Jesus e ter salvação. Agora, eu já era cristã, eu já era uma pessoa que fazia encontros de imersão, de adoração. Por exemplo, ainda quando católica, eu lembro que eu tive um encontro de Páscoa que fizeram a Santa Ceia, a gente fez a cerimônia de lava-pés, lavava o pé dos outros, então eu já vivia nesse ambiente espiritual desde muito criança. Sim. Isso contribuiu muito, lógico, né, a minha família ter essa tradição cristã, católica cristã. Isso me fez estar em ambientes espirituais, casas e mosqueiro, onde tinha encontro, tal de, acho que era, não sei se era Moria, Renasceda, eu fui da Cajuda, da Casa da Juventude. Então eu sempre estive em movimentos espirituais, porque existe um vazio no ser humano que só Deus preenche e a gente corre atrás disso de uma certa forma, né, para preencher. Então, quando eu fui pro hotel, confinada, já tinha a Bíblia, tinha o Novo Testamento. Então, eu já tive um contato ali, fiquei muito perturbada ali no pré-confinamento, mais do que dentro da casa. Porque eu acredito que eu tenho uma certa facilidade de relacionamento, talvez pela formação de psicóloga. Então, para mim, foi mais difícil o confinamento do hotel. Ali eu já dei uma lida, e sem saber, eu entrei na casa com um livro chamado Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, do Augusto Cury. Na verdade, eu entrei por causa do psicólogo, mas Deus me botou o livro por causa de Jesus, o psicólogo dos psicólogos. Então, assim, eu fui tendo experiências de estar ruim lá, corre pro livro. Era uma válvula de escape. Sim. Aquilo me acalmava a minha alma, era um refrigério. E Jesus foi trabalhando. Né? Então, eu ou dormia, porque eu fiquei bem depressiva na casa, eu entendo completamente o Arthur Aguiar. Ele não se vê ali.
Aquele Sim. quadrado não era pra ele é espiritual. Ele tá passando por um momento de experiência com Deus, tá se convertendo ao cristianismo, não cabia a ele ali naquele lugar. Por isso ele jogou só, por isso foi tão perseguido, por isso dormia tanto, por isso foi, enfim, isolado. Realmente ele era um peixe fora d'água ali. Ele sabe disso, tanto que ele não bebia nas festas, né? Ele só dançava, acredito, pra se sentir aceito ali no seu estranho fora do ninho. Pô, esse cara vem e não dança, aí não vai ganhar o Big Brother, ninguém dá o prêmio pra ele, porque ele não curtiu as festas, não dançou, né? Então, assim, um belo dia, quando eu vi que meu perfil não era tão interessante aqui, que o Boninho devia me odiar, porque eu realmente entrei com o intuito de levar mais amor ao mundo, mais paz, era um tempo difícil na humanidade, já era difícil naquele tempo, e eu entrei com esse intuito. Então, quando eu entrei, eu estipulei as orações da casa. Almoço, café, janta, era uma mesa redonda bem grande, e ali eu fazia o Pai Nosso, eu levava alguma palavra, mesmo sem ser evangélica. Às vezes tinha alguém que não estava legal com alguém, ou era o paredão, orava por aquela pessoa, ou se tinha alguma discussão, era aquela pessoa que tentava apaziguar, olha, não, mas já leva fulano, eu sempre ia para um lado, para o outro, tentava melhorar a situação. Eu tinha o intuito, ver que eu nem era evangélica, né? Mas eu tinha isso no meu coração. Tinha essa bondade no meu coração. Óbvio que a Globo me odiou, né? Porque contra tudo isso deve ter odiado alguém que foi orar. Porque ali realmente não é um retiro. Inclusive nessa edição teve momentos que eles cantaram alguns louvores ali na grama, ali lá fora. Altamente criticado. Foi altamente criticado porque isso é fluxo e reflexo de uma sociedade doente que a gente está vivendo e da perseguição contra os cristãos também, né? Enquanto eles estavam de boa ali curtindo e dançando com louvor e sendo felizes, né? Porque a gente é livre para dançar e cantar com Jesus expressando esse amor. Então eu fiz uma oração mesmo pontual. Eu disse, Jesus, se eu não for para a final, não for ganhar nenhum prêmio, porque eu fui pelo prêmio, não fui pela fama. Meus pais estavam passando um momento delicado, meu pai fez uma escolha ali errada e foi traído. Nós perdemos muitas coisas e eu fui para dar o dinheiro para os meus pais. Fui pelo dinheiro mesmo, por necessidade naquele tempo. E eu falei pra Deus, eu acho que meu perfil não é tão interessante, talvez tem gente melhor do que eu aqui, se eu não for chegar a ser um dos 3 finalistas, não vou ganhar nenhum carro, me tira logo, tipo, nessa semana, nesse paredão. E Deus foi lá e fez e respondeu a minha oração, exatamente na semana e exatamente no paredão que eu pedi. Então Deus é um Deus que ouve a oração. Sim. Deus é um Deus que conhece a intenção do teu coração. Deus é um Deus que, pela vontade permissiva dele, ele te respeita teu livre-arbítrio, você sendo crente, não sendo crente. E Deus, ele é educado, ele é gentil, ele é um príncipe, ele vai te cercando. Ele não te impõe, ele te propõe, ele vai te enamorando. E Jesus foi fazendo isso comigo. Eu fui lendo um livro, fui ouvindo um louvor, né? Então, assim, eu fui conhecendo o mestre. Até que eu recebi o convite ali procurando, né, pra ir pra cela, e ali foi fatal. Foi uma tacada só. E até hoje, pra glória de Deus, são 13 anos de experiência já. Nossa, que bom, que bênção. Thaís, para encerrar o nosso podcast, nossa conversa, primeiramente queria te agradecer muito. Prazer ter te recebido, a conversa foi maravilhosa. Tu tens um humor maravilhoso, tu realmente esplandece a luz de Deus. Queria te pedir para tu deixar um recado para essa geração que, querendo ou não, a gente cede às redes sociais, a gente quer ser aceito, porque somos seres humanos, somos feitos de carne, mas o nosso espírito, graças a Deus, ele se sobressai, porque a fonte de vida, né? Bom, eu quero te agradecer imensamente, acho muito importante a gente levar isso para as redes sociais, ter podcast, porque tem muitos do mundo. E é importante a gente ser influência como igreja em tudo, né? O André Valadão está sendo muito criticado porque ele entrou no metaverso. Eu acho ótimo, porque é o futuro. Sim. Quando criaram rádio, era demônio. Criaram televisão, era demônio. Agora o metaverso é o demônio da vez. É modismo. Depois as pessoas vão entender que é como o Facebook, o Orkut, é uma tecnologia a mais. E onde tem gente, tem que ter igreja. Porque onde tem gente, tem alma para Jesus. Tá de parabéns pela visão. Quem sai na frente governa. Né? Acho que todas as igrejas têm que estar no metaverso. É uma dica que eu já dou. E assim, a tua pergunta eu vou responder com o que eu vivi muito recente. Eu moro num condomínio de 3 torres. Um condomínio fechado, de 3 torres num prédio. E ali a gente convive com algumas pessoas. E em alguns momentos, eu, para ser aceita,
inclusive com essa pessoa que me tratava mal, eu comecei a querer caber naquele lugar. Por querer caber naquele lugar de me convidar para os aniversários, ali no salão do prédio. Aí um dia você prova um coquetelzinho de frutas. Aí um dia tá todo mundo dançando, eu vou ali dançar, né? Deus, ele me chamou e me puxou a orelha de verdade. E eu me sentia rejeitada. Eu subi várias vezes chorando para casa, porque eu sabia que tinha algo nelas que elas não me aceitavam verdadeiramente. Não era uma entrega, não era recíproco como era comigo. E eu tentava conquistar, porque eu sou essa pessoa. Eu quero gostar de todo mundo, não tenho problema com ninguém, eu quero que todo mundo goste de mim. A gente fica tentando ser aceita e para caber em algum lugar, a gente acaba, tipo assim, para não ser o estranho no ninho, não ser apontada como Carrie, a estranha, a gente acaba flexibilizando. Não, hoje eu vou fazer isso para que eles vejam que eu não sou tão diferente assim, eu não sou uma aberração, eu sou uma pessoa normal. E você não precisa disso, querido. Deus me puxou o tapete e disse assim, sai dessa roda de escarnecedores, eu não quero você lá. Não são eles que te rejeitam, é você que não faz parte desse meio. Thaís, você não precisa se espremer para caber num sapato apertado, porque sabe o que vai acontecer? Você vai cair, vai quebrar a cara, ou você vai se machucar, você vai se ferir, você vai verdadeiramente criar calos, né? Ou se esse sapato estiver muito folgado, conforme você vai andando, você vai tropeçar, vai escorregar, porque o seu pé vai sair dele, você vai acabar caindo, quebrando a cara. Então esse lugar não te cabe, esse lugar não me cabe, esse lugar não te cabe. Se você não influencia naquele meio, eu várias vezes semeei palavra de Deus, mas se você começa a ser influenciado, é hora de sair. E Deus disse, eu não te quero dançando, eu não te quero bebendo, eu não te quero fazendo nada que não te convém. Até lícito, mas não te convém mais. Você não é mais essa pessoa, você não gosta mais dessas coisas, você não precisa mais dessas coisas. Já tirei isso de você, você não vai voltar para o lugar que eu já te tirei. Então é sobre isso, é sobre essa influência que muitas vezes a gente se compara, né? Esse pecado da comparação, que para mim é um pecado, leva muitos jovens à depressão, à ansiedade, né? A síndrome do pensamento acelerado, se sente rejeitado, a rejeição, isso leva a uma depressão também, porque mas aquela pessoa é assim, eu não sou, aquela pessoa pode isso, eu não posso, aquela pessoa tem aquilo, eu não tenho. Então, às vezes, para você ser aceito e fazer parte de algumas rodas, você comete esse erro que eu cometi, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te traz sempre para o centro da vontade dele. Existe um trilho, no caminho de Jesus existe um trilho, como se fosse um trem ou um metrô. Não adianta você ir muito rápido e fora da direção. Quando a porrada vier, vai te estraçalhar. Vá devagar e sempre, mas vá dentro do trilho, no centro da vontade de Deus. Fale com Deus, Senhor, nessa situação, o que faria Jesus no meu lugar? Se Jesus estivesse nesse aniversário, ele dançaria? Se Jesus estivesse nesse aniversário, ele beberia? A palavra diz que o primeiro milagre foi num casamento. Né? A palavra diz que Davi comemorava suas guerras dançando. Que tipo de dança? Que tipo de música? Porque ele louvava. Ele adorava em dança, ele não dançava funk. Né? Provavelmente, talvez Jesus tenha ali transformado aquela água em vinho, tenha provado um vinho. Amém. Será que ele se embriagou? Provavelmente não. Então a gente tem que ter um espírito de prudência, a gente tem que ter esse discernimento no espírito. E o espírito, ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com você, ele vai te dar a direção. Então tudo que você for fazer da sua vida, você precisa perguntar para Deus, eu vou, não vou? Me cabe ali, não me cabe ali? Qual é a direção, Senhor? O que tu queres? Viajo, não viajo? Vendo a casa, não vendo? Compro um carro, não compro? A gente precisa consultar o mestre. Porque ele sempre vai dar, eu troco de emprego, olha, uma vez eu troquei de emprego, assim, era uma proposta melhor, sem consultar o Senhor. Não durei 6 meses lá dentro, sofri assédio de patrão, enfim. Foi um desastre. Eu já estava no meu emprego há um tempão, por causa de um pouco mais, entendeu? Então você precisa consultar o mestre. Você precisa pedir qual é a direção. Faço, não faço, vou, não vou. Senhor, se não for pra mim, fecha a porta. Senhor, se for, aquela viagem, se não for pra mim, nem deixa eu sair de Belém, me adoece, me dá um impedimento. Então eu sempre faço essas coisas assim com Jesus, sabe? Faz acontecer algo, deixa uma chuva cair que eu não posso nem sair de casa. Então eu acho que a gente tem que pedir essa direção para Deus para viver a nossa vida, porque é isso que vai trazer a medida pra gente. Senhor, vou ou não vou? Se fosse você, você iria? Né? Sempre essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? E você vai ter uma medida, é essa pergunta sempre, o que você faria, Jesus, no meu lugar? E você vai saber como se portar, como tratar, como amar, como entrar e sair de um lugar, né? E tá tudo certo, você não precisa ser igual a ninguém. Você vê que o Arthur,
não bebia. As pessoas diziam, ele era tão jogador que ele nem bebia. Não, ele não bebia porque ele se converteu. Ele é um evangélico, ele não queria beber e tá tudo certo. Por que eu vou jogar uma pedra na cruz porque a pessoa não bebe, então o certo é ser bêbado, me embriagar? Tá tudo certo, ele ia, ele curtia, ele dançava, mas ele não fazia de forma vulgar, dentro dos limites de Deus. Ele não era aquele cara que estava provocando as mulheres, fazendo as coisas de forma sensual. Eu entendo que ele sabia a medida de todas as coisas ali, o que cabia, qual era o limite, o lugar que ele estava. Não para ele ser aceito, mas para ele fazia parte de um contexto, de uma situação. Ele estava ali, ia fazer o quê? Ia correr para dentro da casa para dormir? Ele não ia ganhar nunca se fosse assim. As pessoas iam julgar, iam atirar pedras. Então, eu acho que ele teve esse equilíbrio, tá? De parabéns ao Arthur Aguiar, foi um excelente representante do reino. Apesar de ser um novo convertido, né? Ele está começando, está engatinhando na caminhada, já foi muito perseguido, como qualquer outro crente seria, mas Deus honrou, Deus entregou a dupla honra para ele, Deus permitiu, com a sua vontade permissiva, que ele estivesse ali. Podia nem ser um sonho para Deus, mas Deus sabia que ele exaltaria o Arthur naquele lugar. Quem sabe se no meu ano de Big Brother eu não fosse evangélica, Deus não me desse exaltação. Eu não era ainda. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, e hoje eu estou contando a bela, linda e maravilhosa trajetória do Arthur, né? E tá tudo certo, sem inveja nenhuma, porque o meu caminho é outro. Hoje eu tô aqui, né, usando a internet, usando a influência que esse programa me deu. Estive na igreja ministrando, né, e falando sobre o assunto de reality show, porque aprova o Senhor permitir, e eu posso hoje estar comunicando para uma série de pessoas, não sei quantas, mas talvez centenas, né, possam ser alcançados, né, nesse podcast. E eu espero que sejam alcançadas mesmo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Compartilhem o máximo de coisas que vocês puderem, porque eu sou o maior milagre da minha casa, da minha família, o maior exemplo. Hoje, as pessoas que são da macumba, que são do espiritismo, que são da igreja católica, dentro da minha casa e no meu hall de amigos, na minha família mesmo, me ligam para pedir oração. Eu virei uma referência, independente da religião da pessoa. Seja você também assim. As pessoas me respeitam, eu passei a ser uma autoridade. Então eu profetizo que você vai compartilhar esse podcast com pelo menos umas 50 ou 100 pessoas. Por favor, faça isso para que o reino se expanda sobre a terra, para que a glória de Deus se faça presente. Porque as pessoas dizem, né, Thais, quantos milagres tu já recebeste? Milhares? Todo dia eu recebo, de pequenos a gigantescos. Tá viva, amanhecer viva já é um milagre. Sim. Mas eu recebi, por exemplo, no meu aniversário em novembro, um carro zero, que eu não paguei nem a película, nem o alarme, nada. Eu ganhei tudo, porque quando diz Deus que vai dar, ele é Deus, ele não é homem pra mentir. E eu ganhei, eu já estava 2 anos e meio no deserto sem carro. Foi profetizado, uma profeta de Deus foi usada, e em menos de um mês o carro chegou na garagem, justamente na época do meu aniversário. Deus é esse pai, amoroso, cuidadoso, mas você tá na posição, eu quero ganhar as bênçãos, tá, eu recebi milagre. Tu tá na posição de receber milagre, né? É renúncia, é preço. Agora eu digo sempre algo, o maior milagre sou eu. É a minha vida, é a sua vida, é a vida de quem está assistindo. Nós somos um testemunho vivo na Terra. Você precisa ser uma Bíblia aberta na Terra. As pessoas precisam olhar para você, sim, te perseguir, te julgar, te criticar, porque você incomoda. Se isso não estiver acontecendo, não tem brilho de Jesus na sua vida. E aceite a crítica, aceite a perseguição, porque você é como um deles. Todos os apóstolos viveram isso, todos os seguidores viveram isso. Jesus foi traído pelos seus e está tudo bem. Os mesmos que ele curou gritaram, crucifica. Você vai ajudar pessoas, ovelhas, e elas vão te trair lá na frente. As pessoas que mais você ajudar, os mais próximos talvez, vão ser os que mais vão lhe decepcionar. Perdoe, ame, como ele fez por Pedro. Pedro negou, Jesus sabia. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele fala é: diz que eu quero ter com Pedro. E ele vem e manda buscar primeiro Pedro para ele se encontrar. Porque Jesus é amor e perdão. Então não importa o julgamento que você está vivendo, não importa o nível de renúncia. Eu sei os níveis das minhas renúncias para ocupar o lugar que eu ocupo hoje no reino. As tuas eu não sei, é entre você e Deus. É a mesma história da roupa, cada um é no nível. Para mim, Deus cobra coisas grandes. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu não sei como é com você, como é com a sua busca, mas eu posso te dizer algo. Quanto mais você renunciar por Jesus, mais Jesus vai te dar e acrescentar. Mais poder, mais glória, mais unção, mais honra. Todos os nãos que você dizer para o mundo, um dia Deus vai converter tudo isso num sim gigantesco que vai te levar para um lugar de destaque e de honra. Isso vai acontecer muito em breve na minha vida e vocês vão poder enxergar a glória de Deus na minha vida. Mas antes disso, eu vivi a cruz. Não existe ressurreição sem cruz.
Se Jesus foi, ele é o exemplo e caminho, vai pro madeiro, deixa ele te pregar e tá tudo certo. Deixa ele tirar tudo da tua vida, perde tudo, inclusive materialmente. Só aguenta o processo que vai chegar o tempo da exaltação de Deus. Comigo não foi diferente. Eu fui para dentro dos ônibus pregar, queridos. Andei, peguei muita chuva na rua. Andei chorando, orando com Jesus, trazendo sacola de supermercado com a minha filha que tem 6 aninhos. 10h30 da noite, até quando, Jesus? Feridas com as marcas das sacolas no braço, arranhando as minhas pernas, me cortando. E Deus disse, eu estou te fazendo marcas, porque quem caminha comigo tem que carregar marcas. Eu carreguei marcas no meu corpo, você também vai carregar, Thaís. Então seja esse cristão que escolhe renunciar a propostas de homens milionários, de mulheres interesseiras, assédio de pessoas do mesmo sexo, homens casados que vai ter, o diabo vai enviar, né, viagens, né, a custo de quê? Propostas. Saia das bandejas e dos banquetes. A única pessoa que tem um banquete certo, perfeito e exato para você sentar na presença dos teus inimigos e te honrar é Deus. Esses banquetes do mundo vão te levar à vergonha, vão te levar de repente a ser preso, vão te levar de repente a viver um monte de processo, injustiça, né? Ser envergonhado perante a sociedade nas redes sociais. Então vigia, fica na posição que Jesus é contigo. Você que é jovem, você que é um adolescente, renuncie ao funk. E eu falo sem medo de ser feliz, renuncie às músicas de primeiro lugar de Anitta, não tenho medo de ninguém. Porque isso não vai edificar a tua vida. E o que não edifica, destrói. Você precisa ver o que você vai assistir na Netflix. Você precisa entender que você precisa filtrar aquilo que vai entrar na tua casa através do que você vê, do que você escuta. Porque isso é o teu alimento. E se você alimenta a carne, você vai ser carne. Se você alimenta o espírito, você vai ser o espírito. É isso. Amém. Obrigada, Thaís. Obrigada pela conversa. Obrigada eu pelo convite. Um beijo no coração de todos. Um beijo para a igreja. Obrigada pelo convite. A igreja é fantástica. Eu estou super apaixonada, desde o pastor até os membros. A gente pode sentir a presença de Deus quando a gente vem no lugar. E verdadeiramente a presença de Deus está sobre esse lugar. De forma que eu não consegui me controlar ainda nos louvores. E quer saber se aquela igreja de Deus, quando você entrar, você vai sentir pela presença de Deus que habita naquele lugar. Então, vocês estão de parabéns Obrigada. Pelo podcast. É isso mesmo, nós temos que estar na frente, temos que governar, porque Deus nos criou para governo, né? Não importa se o mundo faz, tem gente que diz que a igreja repete, que a igreja nada disso. Se você está levando palavras, se você está semeando o reino, tá tudo certo. Se você não está fazendo nada que envergonha Jesus, não tem problema se a igreja pegou aquele modelo e simplesmente traduziu de uma outra forma para o reino crescer e para o evangelho. Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Jesus, porque eu não sou onisciente, onipotente nem onipresente. Não posso estar com todos vocês. Adoraria dar um abraço e um beijo em cada um. Mas Ele pode estar com cada um de vocês. Verdade. Obrigada, Então, querida. eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Então, estamos encerrando mais um programa. Até a próxima. Tchau.